Imaginem ruínas empoeiradas, banhadas pela luz dourada do sol. Arqueólogos cuidadosamente removem séculos de areia com seus pincéis, revelando pedras antigas. Uma música épica aumenta o volume enquanto viajamos no tempo. Estamos explorando um mundo onde a história e a fé se entrelaçam, onde a Bíblia ganha vida. Durante séculos, céticos questionaram a precisão histórica da Bíblia. Agora, descobertas arqueológicas surpreendentes estão silenciando essas dúvidas. De antigos túneis a fragmentos de escrituras, a Terra está revelando evidências notáveis que confirmam a narrativa bíblica. Essas descobertas não são apenas relíquias empoeiradas. São ligações tangíveis com o passado, oferecendo-nos um vislumbre da vida das figuras bíblicas. Juntem-se a nós, enquanto mergulhamos no fascinante mundo da arqueologia bíblica e descobrimos as histórias gravadas em pedra e pergaminho. Nossa primeira parada nos leva a Jerusalém, uma cidade mergulhada em história e significado religioso. Esta cidade antiga, com suas ruas estreitas e construções milenares, guarda segredos e histórias que remontam a tempos imemoriais. Sob as ruas movimentadas encontra-se uma maravilha da engenharia antiga, o túnel de Ezequias. Este túnel é uma das muitas provas da habilidade e do conhecimento dos antigos engenheiros. Este túnel, de 533 metros de comprimento, esculpido em rocha sólida, é mencionado na Bíblia, especificamente em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20. A precisão com que foi construído é impressionante. O rei Ezequias, temendo um cerco iminente pelos assírios, comissionou essa façanha de engenharia para garantir o abastecimento de água da cidade. A construção do túnel foi uma medida estratégica para proteger Jerusalém. A existência do túnel foi debatida por muito tempo, mas no século XIX, exploradores descobriram uma inscrição em seu interior, confirmando sua origem bíblica. Esta descoberta foi um marco na arqueologia bíblica. Esta inscrição, conhecida como a inscrição de Siloé, descreve o momento em que as duas equipes de escavadores se encontraram no meio do túnel. É um testemunho da coordenação e do esforço conjunto dos trabalhadores. O túnel de Ezequias permanece como um testemunho da engenhosidade e dos recursos dos reis bíblicos. Sua existência nos lembra da importância da água e da proteção da cidade. É um lembrete físico de uma história antes confinada às páginas da Bíblia, agora trazida à vida através da descoberta arqueológica. Cada pedra e inscrição nos conta uma parte dessa fascinante história. Nossa jornada continua a leste do Rio Jordão, até a antiga terra de Moabe. Aqui, em 1868, um artefato extraordinário foi desenterrado, uma pedra de basalto negra com inscrições de um texto antigo. Esta estela, conhecida como a Pedra Moabita, remonta ao século IX a.C. e contém uma inscrição em Moabita, uma língua intimamente relacionada ao hebraico. Ela relata as façanhas do rei Mesa de Moabe, desafiando a versão bíblica dos eventos descritos em 2 Reis, capítulo 3. Embora a Pedra Moabita apresente uma perspectiva diferente sobre o conflito entre Moabe e Israel, ela confirma a existência de figuras bíblicas como o rei Mesa e o rei Omer de Israel. Também fornece informações valiosas sobre o cenário político e as práticas religiosas da época. Esta descoberta destaca a importância de considerar múltiplas perspectivas ao estudar história. Também demonstra que mesmo relatos aparentemente contraditórios podem lançar luz sobre as complexidades do passado e corroborar detalhes importantes dentro da narrativa bíblica. Seção 4. Desenterrando Ziklag, o refúgio de um rei. Nosso próximo destino nos leva às vastas e áridas planícies do sul de Israel, a um local histórico conhecido como Tel Halif, um lugar que guarda segredos antigos. Aqui, em meio ao calor e à poeira, os arqueólogos acreditam ter descoberto a cidade bíblica de Ziklag, um refúgio crucial para o futuro rei Davi durante seus anos de fuga.
De acordo com a Bíblia, especificamente em 1 Samuel, capítulo 27, o rei Aquis dos filisteus concedeu Ziclag a Davi e seus homens como um lugar seguro para viver e se estabelecer. A cidade desempenhou um papel fundamental na vida de Davi, servindo como sua base de operações durante um período turbulento e incerto, onde ele planejava suas estratégias e consolidava seu poder. Escavações em Tel Halif revelaram uma cidade fortificada que remonta aos séculos 11 e 10 a.C., alinhando-se perfeitamente com a época do rei Davi e suas atividades. A descoberta de fragmentos de cerâmica, armas e outros artefatos antigos apoia ainda mais a identificação deste local como a Ziklag bíblica mencionada nas Escrituras. A descoberta de Ziklag fornece evidências tangíveis e concretas para um local específico mencionado na Bíblia, adicionando outra camada de autenticidade histórica à narrativa de Davi e aos eventos que cercam sua ascensão ao poder e à realeza. Seção 5. Novos capítulos do Mar Morto. Nossa parada final nos leva à região desolada do deserto da Judeia, lar de uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX, os manuscritos do Mar Morto. Este local árido e misterioso guarda segredos que mudaram nossa compreensão da história antiga. Em uma série de cavernas perto do antigo assentamento de Qumran, arqueólogos se depararam com milhares de fragmentos de antigos textos judaicos, incluindo partes da Bíblia hebraica. Esses fragmentos foram cuidadosamente preservados por séculos, escondidos do mundo moderno, até sua redescoberta. Esses textos, que remontam ao século II a.C., fornecem as cópias conhecidas mais antigas dos livros bíblicos. A descoberta desses manuscritos foi um marco na arqueologia e na teologia, oferecendo novas perspectivas sobre a antiguidade. Descobertas recentes na Caverna do Horror revelaram ainda mais fragmentos de pergaminhos, aumentando nossa compreensão dos textos e das comunidades que os preservaram. Cada novo fragmento encontrado é uma peça do quebra-cabeça histórico que nos ajuda a entender melhor o passado. Esses novos fragmentos incluem passagens dos livros de Zacarias e Naum, confirmando ainda mais a precisão do texto bíblico. A análise desses textos continua a revelar detalhes fascinantes sobre a vida e as crenças das antigas comunidades judaicas. Os manuscritos do Mar Morto oferecem um vislumbre sem precedentes do mundo do judaísmo do Segundo Templo e da transmissão da Bíblia hebraica. Eles são uma janela para um tempo distante, permitindo-nos ver como os textos sagrados foram preservados e transmitidos. Eles fornecem evidências poderosas para a confiabilidade das Escrituras e sua notável preservação ao longo da história. A importância desses manuscritos não pode ser subestimada, pois continuam a influenciar estudos religiosos e históricos até hoje.